Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Juliana Zelenski Alves, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, falo aqui de Curitiba, do Brasil. A minha orientadora é a Cristiane Wozniak e nós somos da linha de pesquisa Linguagem, Corpo e Estética na Educação. O texto e a apresentação que eu proponho nesse dia tem o título de A Linguagem como Materialidade na e da Educação, o corpo rasura a escrita para pedir palavra, ensinar a escrever no mundo com o corpo em movimento. Então, para contextualizar, eu sou graduada em dança, bailarina, arte educadora e pesquisadora. E assim eu tenho debruçado em muitos conceitos acerca da dobra, por exemplo, de Deleuze, né, aspectos da dobra. Eu sou encadernadora também, então o papel é muito importante para mim. E assim todas as minhas leituras escritas, elas passeiam por essa brincadeira da dobra, do papel, e no mestrado eu me debrucei muito sobre a volição. Então, essa pesquisa se dobra sobre a relação entre o corpo e volição, tentando discutir o papel do corpo na educação. Questiona a centralidade exclusiva da linguagem na educação. Então, para hoje, para essa apresentação, eu fui provocada muito no meu maternar. A minha filha está sendo alfabetizada, está no processo de aprendizagem, né, da alfabetização. Teve muita dificuldade, ela ainda persiste a troca de fonemas semelhantes, né? E, ao mesmo tempo, tem questões de compulsão alimentar, ansiedade, muito desenvolvido na pandemia também. E isso me moveu e comoveu a pensar muito sobre isso, já que eu estou debruçando sobre a pesquisa e sobre a volição. Pensando a aprendizagem da linguagem, né? Então, me proponho a dobrar alguns pensamentos do corpo nos processos de ensino-aprendizagem. A pesquisa do mestrado iniciou por essa questão do Jorge Buquerque Vieira, lá que eu notei o conceito de volição, e próximo a isso vem a questão da mundividência, né? Que não é apenas uma visão de mundo do sujeito, mas é o sujeito que vive sua mundividência, né? Ele está implicado na mundividência, vem todo esse aspecto social, biológico, genético, afetivo, né? Da afetividade. Portanto, aprender é mover continuamente essa lei íntima com o coletivo. E aí eu passo a refletir as questões, as heranças históricas da educação, né, que fragmentam tanto o pensamento de corpo, tanto a espacialidade, os espaços de ensino-aprendizagem, a organização metodológica, né, das disciplinas, das matérias, de como, da carga horária, dos horários, refletir, discutir, problematizar a questão dessa fragmentação e organização dos espaços de ensino-aprendizagem, pensando que a fragmentação não é apenas curricular, mas ela passa a ser entendida como existencial, né, como forma de pensar e sentir o mundo. E aí eu trago essa frase de Mateus da Cruz de Zica, que o triunfo do conteudismo se dá em detrimento das práticas de si. Que dá a entender a isso, né? O sucesso
das matérias, da educação, das pesquisas, né? Tudo isso vem com um olhar para o conteúdo, para o avanço, né, até tecnológico e tal, mas se distanciando das práticas de si, que hoje a gente vê muitos efeitos, né, sociais que estão acontecendo diante da contemporaneidade, né, do que a gente vive hoje. Que faz nos pensar sobre essa relação entre educação e produtividade, quando a avaliação, por exemplo, como um dispositivo de controle da experiência. Então, desde muito pequena, a criança aprende que a melhor nota é quem está aprendendo melhor, o melhor desempenho é quem está tirando, né? Quem é o melhor aluno. Então, sempre reduzir a aprendizagem ao desempenho, ao regimento, ao resultado, a se é efetivo ou não. Isso a escola pode preparar para a compensação e não para o viver, né? Não para o processo de aprendizagem, para a aventura da aprendizagem, né? Sempre com uma questão de eficiência. Essa é uma citação de Bartolomeu Campos Queiroz, e aí a gente reflete, né? Quando aprender vira meta, o corpo perde horizonte. Como pensar que esse corpo que se deita, esse corpo que se dobra, esse corpo que vê diferentes horizontes, ele não precisa ter metas fixas para desfrutar essa aprendizagem, né? Então, a volição é uma das questões que no doutorado eu tento me debruçar mais, e como que essa volição dialoga com o corpo, com a aprendizagem, com a manutenção dela durante o processo de aprendizagem, e eu sustento a partir do Jorge Albuquerque Vieira, em diálogo com Freud, Spinoza, outros autores que ele traz, pensando que a volição ela é um conhecimento tácito, nessa bibliografia que eu utilizo da teoria do conhecimento, trazida por Jorge Albuquerque Vieira. A volição ela é intuitiva, ela não tem como aprender ou dizer sobre de uma maneira ortodoxa, e ela tem essa integração, né? A razão, a afetividade e a pulsão. Então, ele diz que a tríade razão, afetividade e pulsão constitui o sistema cerebral. Então, só à medida que a gente mantém essa volição de querer aprender, de querer conhecer, é que é possível acontecer o fenômeno do conhecimento e da aprendizagem, né? E eu me inspiro muito neste momento na Bell Hooks, quando ela fala da autorrealização. Para mim, está em direção ao que eu penso sobre uma educação volitiva, ou as estratégias pedagógicas volitivas. Então, que ela diz, a pedagogia engajada recupera a vontade de alcançar a autorrealização. E ela diz isso, né, de devolver a satisfação nos ambientes de ensino-aprendizagem. Então, eu penso, né, o corpo aprende quando deixa de repetir e começa a criar. Aí toda uma relação entre a artista, a pesquisadora e a professora, isso tudo tem a ver também com a metodologia da artografia, que tem me guiado para essas pesquisas, pensando em superar um automatismo cotidiano, né, ao criar a arte, esse saborear a aprendizagem, pensando que somente assim que se tem um equilíbrio vital como criação contínua, trazendo Mara Hayel para essa reflexão. Então, pensando que o corpo pede voz na aprendizagem, que faz menção ao título desse texto, dessa apresentação, toda palavra nasce de um gesto anterior, então a palavra se forma, se molda a partir de alguma sensação, de alguma relação, referência, perspectiva, metáfora em que o corpo sente e pensa, né? Nenhuma palavra é solitária, de Bartolomeu Campos Queiroz, me faz pensar que nenhum sintoma também é solitário, ele carrega em si um sentido, nenhuma falha, nenhuma troca de fonema é solitário, né? Ele carrega consigo um sentido, uma sensação, uma lembrança, uma memória, um dizer.
Por isso que o título dessa apresentação novamente, né? A escrita falha para o corpo pedir palavra, né? E aí uma inspiração também de Tim Ingold, observar nuvens é ver o céu em formação. Então, pensar a aprendizagem nesse processo, nessa aventura de formar, né? O corpo rasura a escrita para continuar vivo no conhecimento. Pensar que o educador, a coragem que precisa ter para não ver o fim no aluno, né? Não ver o encerramento da aprendizagem. Sustentar ali para uma prática de si, para ser alguém melhor e aprender a degustar essa aprendizagem. Então fica a reflexão, que educar é sustentar o desejo antes da forma e aprender a escrever-se em movimento. Aprender a escrever-se em movimento. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.